Olá, olá. Hoje é um dia como outro dia qualquer, mas é um dia especial, porque hoje se comemora nesse dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. Bom, eu andei olhando, eu gosto de olhar tem um aplicativo que ninguém mais usa, quase, onde aparece um dia como hoje, e eu vejo que ao longo dos anos passados, até uns 2 anos atrás, eu escrevia muitas coisas para elas, para as mulheres, tendo sempre como referência a minha esposa. E hoje eu não vou escrever nada, não vou copilar nada daquilo que já fiz. Porque hoje, mesmo sendo um dia maravilhoso, porque ao menos se espera, que as pessoas, de modo geral, entendam que hoje, como todos os dias, deve ser o dia delas, das mulheres. Muitos não entendem. E quando eu digo muitos, eu não estou dizendo de uma minoria, estou dizendo de muitos, principalmente muitos homens, mas também mulheres. Por que eu digo isso? Porque é inaceitável a quantidade de ditos pseudo-homens, porque não são homens. Um homem que faz mal a uma mulher pode ser qualquer coisa, mas um homem ele não é. De repente, nós temos recordes de feminicídios, de situações extremamente absurdas de serem ditas, de serem vistas, de serem publicadas ou de serem descritas. Isso mostra o quanto, mas o quanto nós ainda estamos longe de sermos algo ou alguém destes que querem ascender, que querem melhorar a sua situação aqui nessa existência. Muito complicado isso. Muito complicado. É extremamente triste quando a gente para e pensa nessa situação que a gente vê hoje em dia. Mas eu penso, ao, por trás de tudo isso, que existe um levante muito grande, e eu acho maravilhoso isso, quando eu vejo a quantidade de publicações, de notícias que dão conta de que as mulheres, elas devem ser respeitadas. Parece ridículo falar isso. Talvez, como possa muitas vezes ser ridículo você chegar no elevador e dizer assim, antes de entrar, verifique se o elevador está realmente aqui, ou em caso de incêndio, desça de escada. Para quem consegue raciocinar um pouco, pode parecer um tanto quanto ridículo. Para aqueles que não conseguem raciocinar e iriam cometer essas mesmas falhas, a gente também tem que entender que eles, provavelmente, mesmo sendo alfabetizados, não são letrados e são analfabetos funcionais, porque não leem, mas não entendem o que estão lendo. Como muita gente nessa nossa terra e principalmente nesse nosso Brasil. Infelizmente é o que eu tenho visto muitas vezes. E pior, não vai melhorar. Não esse quesito. As mulheres, sim, elas estão melhorando muito. E essas melhoras que elas criam, porque elas se dão conta que elas não são aquilo que a história, vamos falar história, pregou que elas fossem. E elas começam um processo de empoderamento cada vez maior. Isso choca a qualquer pseudo-macho, pseudo-homem, que está acostumado a ver na sua casa, e aí eu digo que entra o problema e a culpa de muitas mulheres, que vê nas suas casas, com as suas mães, aquela atitude tão machista de fazer com que somente as mulheres trabalhem em casa, as irmãs, não eles. Talvez o pior machista que possa existir seja a própria mulher, aquela que ainda não entendeu que mesmo que ela tenha vindo de um ambiente extremamente machista e constrangedor, ela tem o poder e o direito, e eu diria até o dever, de mudar esse ambiente para os seus filhos, para que esses pudessem ser educados de outra forma.
alguém vai me dizer assim, mas o marido não deixa. Se ela se deu conta de que esse marido dela não deixa, então ela está mal casada, está mal acompanhada, está com alguém que não merece tê-la do seu lado. É estranho falar isso, mas é verdadeiro, porque nenhuma mulher precisa passar por uma situação constrangedora, uma situação na qual ela se sinta infeliz, para não dizer outras coisas piores, simplesmente porque está casada e porque tem uma aliança aqui no dedo. Não. Essa aliança aqui no dedo é uma coisa que nós homens inventamos. Deus não inventou uma aliança, falou, olha, quando casar precisa colocar uma aliança. Jesus nunca falou isso. Nunca. Isso é invenção nossa. E eu não discordo de certas coisas. Eu, quando casei, quis casar no papel. Talvez porque eu sempre penso um pouco adiante e pensei assim, é bom casar no papel. Porque se você casa no papel amanhã ou depois, se acontece alguma coisa com a sua companheira, alguém, e sempre haverá aqueles alguém familiares, que vão dizer, não, você não é casado, você não tem direito nem a ter acesso àquilo que é dela e que você construiu com ela. Não, dá para evitar problemas. Já que nós vivemos nesse mundo e os nossos pés estão aqui, fincados, case. É como se fosse uma segurança, mas também é um prazer, diria eu. É um prazer esse casamento não arranjado, um casamento feito sob bases sentimentais, como o amor, por exemplo. É interessante que vocês, mulheres, cada vez mais mostrem, não só ao mundo e a vocês, mas aqueles que dependem de vocês, o quanto é necessário combater todo esse tipo de atrocidade que a gente vê hoje em dia. Porque, infelizmente, ainda estamos vivendo numa selva de pedra, numa jungla extremamente absurda. Porque um homem que mata uma mulher e diz ainda que em nome do amor, porque ela deixou ele, enfim, isso não é amor. Isso pode ser qualquer doença, mas amor não é. O amor tudo cura, o amor tudo constrói. Não existe morte no amor. Quando eu era pequeno, quando eu era pequeno não era um adolescente, acho eu, passava uma série num canal de televisão chamado assim, Quem Ama Não Mata. Um título muito sugestivo, porque na prática o que acontecia na série, ou na novela, não lembro, era exatamente o contrário. Mas era uma maneira, talvez um grito de quem escreveu aquela história, para mostrar o quanto era necessária a mudança. Isso há, sei lá, uns 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, não sei, não lembro. De toda sorte que hoje nós continuamos ainda aqui, matando. Nós, né? Nós, os outros homens. Eu não quero matar ninguém, não. Não quero. Não quero porque entendo que isso não vai fazer nada de bom para ninguém. Muito menos para mim, ou quem quer que seja. A gente tem que enaltecer aquilo que é bom. A gente tem que olhar com os olhos de carinho, com os olhos de orgulho, um bom orgulho, porque a gente confunde o orgulho muitas vezes com a soberba. Não, é um bom orgulho. Você estar orgulhoso daquela pessoa que divide a sua vida com você, que escolheu você, porque sim, são as mulheres que escolhem. Veja bem, se eu não fosse casado, eu poderia me aproximar de alguém, de uma mulher, claro. Para mim, nada contra quem não gosta de mulheres ou quem gosta do mesmo sexo. Isso é cada um, não é meu caso. Mas vamos pensar assim, eu poderia me aproximar de uma mulher e ela dizer assim para mim, não, você não me agrada. Talvez por uma noite, 2, 3, mas não me agrada. Não quero compartilhar a minha vida contigo. Eu não ia matá-la por causa disso. Porque se tem alguém que eu amo muito, muito nessa minha existência e em todas as outras, sou eu. Eu não ia permitir
que uma negativa ou qualquer coisa que fosse, por mais que fosse de uma pessoa que eu tivesse um carinho e um amor muito grande, me fizesse tomar uma atitude tão absurda e estúpida como isso. Nunca. Continuaria, como já fiz tantas vezes, seguiria adiante, até encontrar aquela que fosse realmente, por que não dizer assim, aquela que me merece e eu mereço, porque afinal de contas juntamos as duas vontades. Isso demora muitas vezes, mas acontece. Agora, toda relação doentia, a relação na qual alguém tem que ceder exageradamente em prol do outro, não é boa. Pense, por que eu tenho que me doar e fazer coisas que eu não quero para agradar quem quer que seja? Principalmente, meu marido, enfim, não. Nós temos que fazer e negociar tudo, porque uma relação matrimonial, um casamento, enfim, um namoro, é uma relação de duas almas maravilhosas que se encontram e tentam se entrelaçar, sem se misturar, porque elas não vão se misturar. Nem quando fazem um filho elas se misturam, elas emprestam ou doam, vamos dizer assim, genes para que estes possam criar aquele ser que tem uma feição muito semelhante à dos dois, ou a de um, enfim, mas que é um espírito único. E como um espírito único que é, ele não é igual você nem a ela. Não, ele é ele. É ele. E se ele tem afinidade com você ou com ela, ele vai manter essa afinidade. E se ele tem diferenças com você ou com ela, ele vai exercitar essas diferenças a ponto de que você um dia possa entender que você teve uma oportunidade, que Deus te deu uma oportunidade agora, nessa existência, entre tantas, para que você elimine essas arestas que existem entre você e alguém. Imagina um inimigo seu chegando com o seu filho, sua filha, e assim funciona. Mas as mulheres, voltando para elas, eu conheço muitas mulheres. Não porque eu namorei tantas, namorei, sim. Tive a honra, o privilégio de namorar muitas, de conhecer muitas mulheres, de trabalhar com muitas mulheres, de já ter sido casado antes e ter conhecido o verdadeiro amor entre um homem e uma mulher, para que depois eu pudesse fazer desse exercício tão maravilhoso algo muito mais esplendoroso, mais sublime, com alguém que há muito tempo foi o amor da minha existência para depois reencontrá-lo. Cada um tem a sua história. Cada um de nós tem a sua história. E essa história, ela se repete muitas vezes. Ou ela vai e volta para que você possa entender. A todas essas mulheres. As que eu vejo uma vez por semana, as que eu vejo duas, as que eu vejo mais vezes, talvez porque trabalhem comigo, ou eu trabalho com elas, vamos pensar assim. A todas elas, o meu parabéns pelo seu dia, o meu parabéns por serem mulheres maravilhosas, porque eu as conheço e as sei serem maravilhosas, por serem cada vez mais fortes nesse mundo que vai, pelo menos nesse último estágio em que nós estamos passando aqui, em que, como se fosse um grito sufocado, muitos ainda gritam cometendo atrocidades contra elas, porque não sabem como dialogar, não sabem como argumentar, não sabem como fazer. A elas, todas elas, o meu parabéns de coração de quem sempre gostou e amou as mulheres, porque sem elas nós não estaríamos falando nada, nós não estaríamos aqui. Como eu li outro dia uma coisa muito interessante dizendo assim, que o mundo é feito onde metade desses habitantes desse mundo são homens e a outra metade são as mães destes mesmos homens. Achei maravilhoso, muito apropriado. E a gente trata bem as mães.
o ser humano, ao menos, até aquele pior exemplo de humanidade de uma pessoa, geralmente, em 99% dos casos, trata bem a mãe. Porque mãe a gente só tem uma aqui. Eu sei que eu tenho, você também tem muitas mães, muitas mães. E às vezes você encontra nessas muitas mães uma que já foi sua mãe e que está está vivendo contemporaneamente a você, como eu, que já encontrei duas ex-mães minhas na minha vida. As duas já partiram. A minha ainda não partiu, a minha atual. Mas é assim que funciona. E todas essas pessoas maravilhosas que fazem parte desse nosso grupamento chamado sociedade, e cada um de nós tem a sua sociedade, que a gente possa fazer desse grupamento cada vez mais extenso, que seja um grupamento onde a gente possa trazer mais pessoas, não para tê-las aqui em casa, não, mas para que a gente possa transformar isso em algo muito melhor. As minhas companheiras, as minhas queridas, eu tenho um trabalho onde eu tenho a honra e o prazer de ter meninas jovens, muito jovens, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, que trabalham nesse lugar onde nós trabalhamos, eu trabalho. E é uma alegria muito grande vê-las e saber que esse trabalho que é feito onde nós estamos trabalhando pode ajudá-las a que elas sejam cada vez mulheres mais resolutas, mulheres cada vez mais donas de si, que entendam que, da mesma maneira que nós temos um trabalho muito grande com a nossa educação, porque a partir dela é que a gente vai ou não conseguir bons trabalhos, enfim, que a gente tem que cuidar muito bem do nosso espírito, porque é esse espírito que eu tenho que vai ser aquilo que, por que não dizer assim, vai me transformar em alguém melhor, porque eu devo cuidar dele, porque ele deve estar cada vez mais leve. Quando eu digo leve, é sem tantos encargos, sem tantas coisas que nós acreditamos serem tão necessárias. Não. Que Deus dê a todas as mulheres que eu não conheço, como as que eu conheço, tudo que há de bom, não só nesse dia, onde a gente lembra delas, mas todos os dias, porque elas têm que tirar e tirar uma força, muitas vezes sobre-humana, para poder subsistir, resistir a tantas atrocidades que muitos de nós, do sexo masculino, mas estes não são homens, fazem. Que a gente possa melhorar cada dia um pouco mais. Mas que vocês também lembrem que vocês têm o poder na mão de dizer não e fazer com que esse não seja cumprido, sempre. Um beijo bem grande para todas elas. Graças a Deus.